Bem, queria agradecer aqui a continuidade pela compra do meu livro, Novos Fundamentos Epistemológicos do Direito Penal da Criminologia, durante essa semana. Espero que essas vendas aumentem, porque esses recursos serão convertidos, evidentemente, em benefício de todo o sistema, canal, site, etc., do seminário. E é uma forma que eu tenho de aperfeiçoar toda a estrutura do seminário, além de divulgar o meu trabalho. Tem lá no meu site a livraria virtual, né, com livros novos, livros usados. Espero que você consulte essa livraria, sabendo desde já que todos os valores que estão nessa livraria já inclui o preço da postagem no correio. Muito bem. Essa semana eu estava programando um outro vídeo, já estava preparando a pauta de um outro vídeo sobre o relatório do diagnóstico FIES elaborado pelo Ministério da Fazenda. Quando de repente surgiu essa questão do golpe contra Bolsonaro e essa entrevista na Veja do ministro Dias Toffoli. Muito bem. Como eu não tenho tido tempo para preparar 2 vídeos, então eu reservei o vídeo de hoje para essa nova polêmica que se estabeleceu no Brasil. Como também eu não aceito de forma alguma comprar a revista Veja e nem mesmo fazer assinatura online, então eu fui pesquisar na internet, em sites confiáveis, e também no próprio site da Veja, né, para ver o que é que estava sendo dito, as opiniões, né. Muito bem. Bom, esse é um problema que a primeira questão desta polêmica é o que é verdade e o que é mentira em termos do pronunciamento do ministro Dias Toffoli, né? Bom, não podemos esquecer que ele é um ministro da Corte Suprema Brasileira e, além disso, por enquanto, o presidente desta corte, o que implica que ele é um presidente de uma das instituições que compõem a estrutura republicana do nosso país. Isto é muito sério, né? Muito bem. Aí, olhando aqui no site do Estudos Nacionais, que é um site de confiança, né? Há um detalhe importante, né, sobre essa questão, e trata inclusive de uma certa insubordinação da hierarquia mais baixa das Forças Armadas com a insatisfação do governo Bolsonaro. Vamos lá. Por outro lado, agora pela manhã, eu verifiquei que o revista Sociedade Militar publica uma matéria em que diz que é mentira do Toffoli, nenhum general o consultou, diz oficial superior ouvido pela revista Sociedade Militar. Muito bem. Mas o que é mentira, o que é verdade nisso aí? Bem, vamos analisar algumas variáveis para que nós possamos entender melhor esta situação. Já há algum tempo eu venho falando sobre o problema, né, de que isto eu afirmo, volto a afirmar, já está afirmado em alguns vídeos, sobre a assustadora penetração
da doutrina da Pátria Grande na elite, no topo do generalato das Forças Armadas Brasileiras. Eu tenho uma palestra que eu ministrei em 2017 sobre a doutrina da Pátria Grande, e eu vou colocar aqui no card para você acompanhar. Ela está dividida em 2 vídeos, são vídeos um pouco longos, de mais ou menos 1 hora, mas eu gostaria que você assistisse para que você entendesse melhor essa questão. Como eu já falei em outros vídeos, que mistério foi esse de que a partir do governo Fernando Henrique Cardoso, as Forças Armadas elas aceitaram essa redução do seu quadro efetivo a um nível não visto em nenhum lugar do mundo. Proporcionalmente, como eu já afirmei, proporcionalmente, nós temos a menor força armada do mundo. Isto diante de um país com dimensões continentais e de um país riquíssimo em biodiversidade, dentre outras variáveis, vocês podem entender por que as ONGs estrangeiras estão tomando conta da nossa Amazônia e já tomando esta Amazônia, ideia já criada desde os anos 80 como território internacional. Muito bem. E falei também em outros vídeos sobre a minha preocupação com o pronunciamento do senhor general Mourão, vice-presidente da República, em que eu afirmei e volto a afirmar que o senhor general Mourão não estava agindo em função das suas 4 estrelas que ele merecidamente carregou nos ombros, mas sim em função dos interesses da maçonaria no Brasil. Haja vista o fato de que notoriamente ele é um maçom. Muito bem. E eu cheguei a alertar sobre isso, exatamente por conta dessa necessidade de se estabelecer um parâmetro de visão que não chegasse de forma alguma à ideia de que, porque ele é general, ele está agindo de acordo com os interesses das Forças Armadas, patriotismo, etc, etc. Não, negativo. Negativo. Afirmei isso e volto a afirmar. Houve a ideia de que o governo Bolsonaro estava entrando em crise e que o governo Bolsonaro em nenhum momento esteve em crise por conta do seu governo, digamos, propriamente dito. O que houve, tomando aí como ponto de partida a própria eleição e a posse, o que houve foi uma tentativa permanente de desestabilização deste governo, uma vez que a esquerda não aceita, os comunistas, melhor dizendo, eles não aceitam que perderam a briga. Para eles, o que eles chamam de democracia é a ditadura do proletariado. Já expliquei isso em diversos vídeos. E uma vez que não é possível ou há sérias dificuldades em implantar essa ditadura do proletariado, então para eles é golpe, foi fake news, houve uma guerra de fake news nas redes sociais, enfim, aquela coisa toda. Eles começam a criar delírios e alucinações para convencer a si próprios e aos seus seguidores, chamados por Lenin e Gramsci de imbecis úteis, a se convencer de que de fato eles perderam porque foram traídos covardemente. Muito bem. Segundo o site Sociedade Militar, abre aspas, é mentira do Toffoli, diz oficial superior ouvido pela revista Sociedade Militar. Abre aspas outra vez. Até uma semana, tudo que esse cara falava era considerado mentira. A direita o chamava de advogado do PT. E só agora disse que o general consultou sobre uma GLO
ele é o cara mais verdadeiro do planeta. Só acredita nisso que nunca botou os pés num quartel. Mesmo o oficial general mais bizonho é uma gíria militar, sabe como e quando se precisa uma operação de garantia da lei e da ordem. Muito bem. E eu não vou me estender aqui porque o conteúdo dessa fala se estende um pouco mais. Muito bem. Há um contexto propício, havia e há um contexto propício a isto que o Toffoli supostamente denunciou. Não é uma questão de acreditar em Toffoli. De fato, quem acredita em Toffoli, quem acredita em Lewandowski, quem acredita em Gilmar Mendes, acredita em Lula, em mula sem cabeça, acredita em Saci Pererê, acredita em lobisomem e tudo mais. Então, porém, há um contexto em que isto pudesse ter sido formulado. Isto é importante, nós não podemos descartar isso. Mas é importante observar que se esta entrevista documentada, publicada por um ministro do Supremo Tribunal Federal, e mais do que isso, um presidente do Supremo Tribunal Federal, se isto é mentira, temos uma séria, gravíssima crise institucional. Um presidente não pode mentir. E isto vale para todos os presidentes dos 3 poderes. Isto não cabe apenas ao presidente da República. Se o senhor ministro Toffoli criou uma versão um tanto exagerada, se aproveitando desse contexto para transparecer o bem-amado conciliador, temos um problema muito sério. Veja, não podemos descartar, diante desse contexto, a possibilidade de algo semelhante, parecido, ter acontecido. O que não me causaria estranheza. Que existem generais melancia, brigadeiros, almirantes, eu não tenho a menor dúvida. Já disse e repito, quem está achando que as Forças Armadas de 2017, 18, 2019 são as mesmas Forças Armadas de 1964, mesmo aqueles que estão dentro dela, porque eu também já pertencia a ela, estão enganados. A doutrina da Pátria Grande penetrou nas Forças Armadas, penetrou com força. Quando havia o alerta sobre essas associações de praças e oficiais, tanto das Forças Armadas quanto na Polícias Militares, ninguém deu atenção. Observe que todas essas associações de praças, particularmente de praças, por que praças? Porque é a grande quantidade de qualquer força militar. Movimento. Você não provoca movimento com uma ou 2 pessoas, você provoca movimento com muitas pessoas. Então você tem que atacar, você tem que se filtrar aonde tem muita gente para você provocar movimento. Esta é a ideia. Então essas associações de praças, se você for fazer uma pesquisa, todas 100%, todas, absolutamente todas estão vinculadas a partidos de esquerda. Exatamente com a ideia de levar para as Forças Armadas a antítese revolucionária. Praça versus oficial. Também nas polícias civis e federais. Agentes versus delegado. Delegado versus agente. E no caso, em síntese, polícia versus governo. Isto é antigo. E as pessoas não deram muita atenção. Não estou aqui desmerecendo a importância das associações, mas estou alertando para a penetração de ideologias revolucionárias a partir dessas plataformas chamadas associações, quando no âmbito militar. Já que você não pode ser sindicalizado, particularmente os militares, Polícia Civil pode, Polícia Federal pode,
Mas os militares não podem ser sindicalizados, não tem problema, a gente faz um contorno, a gente cria associações que farão o papel, evidentemente, como foi feito durante todos esses anos, desde o governo Fernando Henrique para cá, de sindicatos. E funcionou. Foi assim, inclusive, que o Maduro conseguiu contaminar as Forças Armadas na Venezuela. Maduro não contaminou as Forças Armadas, desculpe, o Maduro não, o Hugo Chávez. O Hugo Chávez não contaminou as Forças Armadas na Venezuela de cima para baixo. Ele contaminou as Forças Armadas, enquanto coronel, paraquedista das Forças Armadas, ele contaminou as Forças Armadas, o Hugo Chávez, de baixo para cima. Ele veio de baixo para cima, foi passando o rodo, pegando as insatisfações, as insatisfações com a instituição, as insatisfações próprias das origens de classes sociais, e foi transformando isso através de um apelo ideológico em uma política revolucionária que culminou na ditadura bolivariana na Venezuela. Quando eu alertei em diversos vídeos, inclusive recentemente participando de hangouts, quando eu alertei para o perigo da convocação do artigo 142, e em vídeos bem anteriores eu disse e volto a repetir, cuidado com você que está convocando esta intervenção das Forças Armadas. Nós não tínhamos e não temos, volto a afirmar, garantia de que a intervenção das Forças Armadas seria necessariamente para defender a bandeira verde e amarela. Eu estou afirmando. A divisão, digamos assim, a contaminação ideológica que provoca certa divisão dentro das Forças Armadas, eu não vou nem falar das polícias militares, porque isso já tomou conta. Isso já tomou conta das polícias militares. A coisa mais comum que você tem da polícia militar é ver um policial militar, um oficial da polícia militar, dizer que a própria polícia dele é racista. Ele está vinculado ao movimento negro. Ele não está vinculado mais à polícia militar, está vinculado que a polícia dele é machista, homofóbica, tudo ligado à bandeira de movimentos revolucionários. Então não venha para cá mais dizer que você está imbuído do espírito de corpo. Você está imbuído da sua bandeira revolucionária, meu querido. Seja honesto, pelo menos para isso. Tá bom? Você, ele ou ela, tanto faz. Dentro das Forças Armadas, esse discurso se repete. Esse discurso se repete. Sim. Sim. Porque se fosse o caso de intervenção, vamos pegar a questão do GLO. Não sou eu só que comento isso, eu concordo. Já há alguns comentários, não muito publicizados, de autores, que falam que, de fato, há uma certa possibilidade de interpretação da aplicação do 142 da Constituição, sem que necessariamente algum dos presidentes dos três poderes, a começar pelo próprio presidente da República, invoque as Forças Armadas. Há quem diga, e eu concordo, que há ali uma certa, digamos, amplitude naquela ideia da lei e da ordem, que é uma doutrina que se tornou preceito constitucional e se tornou lei específica, mas é uma doutrina. Há quem diga que a aplicação dessa doutrina pode ser feita à revelia mesmo do chefe supremo, do comandante supremo das Forças Armadas, que é o presidente da República, em caso de convulsão social que ameace a segurança nacional. Muito bem. Há a possibilidade dessa interpretação. Se houve um general que perguntou de Dias Toffoli, se não houve, isso eu não posso afirmar, eu estou me baseando aqui em versões, a começar pela Veja, que foi a matriz, mas tomando dois outros parâmetros de minha confiança que não se prestariam a corroborar mentira alguma e publicar as famosas fake news. Então, muito bem. Se há a possibilidade dessa interpretação ampliada, digamos assim, do dispositivo constitucional, lei e ordem, eu sempre trago uma pergunta comigo aqui que eu quero compartilhar com você. Por que isso não foi feito antes?
Aí surgiu, eu já comentei isso em outros vídeos, surgiu muito uma ideia de que não, o exército as Forças Armadas não aceitaram a ideia de intervenção por uma questão constitucional. Eu até hoje eu guardo aqui dentro de mim uma certa dúvida. Eu estou aqui compartilhando essa dúvida em público. Será que as Forças Armadas não aceitaram o caminho da intervenção por, de fato, um respeito à Constituição? Ou se isso foi uma narrativa para encobrir a ameaça diante do fato de que poderia haver a ideia de intervenção, mas que não fosse aceita inteiramente pelas Forças Armadas, no sentido de defender a bandeira verde e amarela? No meu entender, para tentar ser mais claro, há muitas pessoas que defendem a bandeira vermelha da foice e do martelo, do bolivarianismo no Brasil, né? E que os oficiais generais, comandantes das Forças Armadas, do alto escalão das Forças Armadas, resolveram não arriscar. Porque situações não faltaram para que houvesse a intervenção das Forças Armadas. Quando essas situações se apresentaram, os generais, comandantes, a cúpula das Forças Armadas, a começar pelo próprio Exército, sempre se pronunciaram, não, a Constituição, tá tudo bem, ótimo, bacana, mas será que foi só isso mesmo? Será que não havia o receio de uma ruptura interna das Forças Armadas? Em situação em que, convocando os próprios generais, almirantes, brigadeiros, o oficialato, o generalato, convocando as suas forças subordinadas, não havia risco de rebelião e dizer, não, eu não vou defender a bandeira verde e amarela, vou defender a bandeira da foice e do martelo. Será que não havia realmente esse risco? Eu tenho essa dúvida até hoje. E não adianta fazer comentários eloquentes que as Forças Armadas não sonhem, não viajem. As Forças Armadas de hoje não são mais as Forças Armadas de antes. As polícias militares estão igualmente, inteiramente contaminadas. Eu fui durante 15 anos instrutor de polícia no Brasil todo. E posso falar. A contaminação comunista dentro das polícias militares é algo assustador. Será que essas forças auxiliares, ao serem chamadas de acordo com a Constituição para incorporar o Exército, a Força Armada e fazer frente na luta pela defesa da soberania e da ordem nacional, será que essas forças aceitariam esta ordem de forma incontestável? Eu tenho minhas dúvidas. Se você pegar aqui os comandantes, as polícias militares do Nordeste, todas elas, há muito tempo comandadas por governadores comunistas, que promoveram os seus oficiais, ora, não seja inocente. Não acho que todos esses oficiais vão necessariamente defender a bandeira verde e amarela. Em que mundo você vive? Então, o que nós temos aqui é uma situação grave. Grave ou porque aconteceu, ou porque o ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal mentiu. Ela é grave por qualquer caminho que você trafegue. Mas, como eu disse, o contexto, eu não posso acreditar no ministro Dias Toffoli, porque eu não acredito em Saci Pererê. Eu não acredito num advogado do PT. Apesar de ele contestar isso, eu não acredito num advogado do PT. Ele é ministro. Parabéns. Mas é advogado do PT. Ele e tantos outros. Então, esses empresários que ele fala aqui, que também participaram, claro!
Você acha que foi só essas empreiteiras, algumas delas multinacionais, que se beneficiaram com essas licitações fraudulentas, essa corrupção institucionalizada, etc, etc? Sabemos até dos crimes cometidos através de medida provisória, de isenção de impostos para montadoras. É claro que dentro da elite empresarial tem muita gente incomodada. Não são só os artistas que ficaram ricos através de investimentos em jornais, em shows, Lei Rouanet, não são só essa imprensa dita oficial, investimentos milionários, Rede Globo, Folha de São Paulo, não. Essa corrupção, essa corrupção institucionalizada, levado ao seu mais alto grau de periculosidade, isso atingiu todas as classes sociais. Desde o Bolsa Família, fraudulento, até as doações, os investimentos de marketing, as licitações fraudulentas, pegou todo o tecido social e botou na mesma cama de gato. Vamos precisar de um tempo para ver os desdobramentos de mais esse show de terror que vem caracterizando o cenário nacional brasileiro. Só me espanta quantos brasileiros e brasileiras ditas supostamente honestos, que na hora que aparece um governo que diz vamos acabar com a malandragem no Brasil, é ditador, fascista, racista, homofóbico. Com a palavra, os senhores reitores de universidades, os senhores professores de universidades públicas, reitores de universidades públicas, governadores, prefeitos, políticos do modo geral, empresarial, a elite empresarial brasileira, a exemplo do seu Eike Batista, de repente se tornou um exemplo de empreendedorismo. Quando você vai ver, vagabundo, ladrão, tá preso. É isso aí, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. Eu fiz aqui algumas reflexões. Vamos aguardar os desdobramentos mais esse show de terror durante a semana, para que nós tenhamos algum posicionamento mais definido. Até porque essa suposta, mesmo que tenha sido verdade, vamos tomar como pressuposto, essa verdade de que o Dias Toffoli agiu como um pacificador, as próprias declarações que ele fez são extremamente comprometedoras. Extremamente comprometedoras. Eu fiz um pacto em que eu tirei aí a lava-toga de cena. Quer dizer, ele que extremou de bonzinho, de bom moço, e se complicou mais ainda. É isso aí. Vamos aguardar. Esta semana teremos outras novidades. Se é que ele quis limpar a cara do STF, eu acho que ele sujou mais ainda. Além da dele, a da própria instituição. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.